A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, eu de cá, você daí, e o Senhor nosso Deus contemplando cada um de nós. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Um forte abraço, meus amados, a cada um de vocês. Irmã Julimar, que Deus continue assim lhe abençoando grandemente. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso e Ele cuida de todas as coisas. Glória a Deus. Nosso Deus é tremendo. Um forte abraço a cada um que tem assim estado comigo desde o começo do nosso canal até esses dias e continuará, amado, minha amada, porque estamos fazendo a obra do Senhor e o nosso Deus tem propósito nas nossas vidas, tem propósito com esse canal. Propósito esse é de que mais e mais pessoas se acheguem à presença do Senhor nosso Deus. E por isso que Ele usa a mim, usa você, para juntos fazermos a obra do Senhor, sim. Quando você compartilha, quando você deixa seu like, quando você deixa seus comentários, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa adiante. Então, glória a Deus. E assim o YouTube também colabora na evangelização e a palavra do Senhor vai se expandindo e mais pessoas vão sendo salvas, vão sendo abençoadas através da palavra. Então, que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês. Vocês que chegam agora, seja muito bem-vindo. Meu muito obrigada. A palavra do Senhor que nós iremos meditar, sim. Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo 5, que diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhes: Querificação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite. Meu amado, minha amada, esse homem quando ouviu o comando de Jesus dizendo, levanta, toma tua cama e anda, aquele homem se levantou e pôs em ação a andar, né? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos o comando do Mestre, glória a Deus. Então eu não sei o que o Senhor tem falado ao seu coração, mas a ordem do Senhor, através dessa palavra que o Senhor coloca no meu coração, é que você obedeça a voz do Senhor, é que você ponha em ação aquilo que o Senhor tem lhe falado, glória a Deus, porque Ele é poderoso e Ele vai fazer acontecer. Não é você, mas é o próprio Deus, glória a Deus. Aquele homem ouviu a voz de Jesus e ele se levantou e andou. Então você também se levante. Ande na presença do Senhor, ande dentro daquilo que o Senhor colocou no seu coração, que o Senhor tem falado com você, glória a Deus. Pedro, quando Jesus estava andando por cima das águas, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá também me encontrar contigo andando sobre as águas. Jesus disse, vem, e Pedro confiou na palavra, e ele confiou de maneira tal que ele saiu do barco e começou a andar dentro daquele rio, né? Dentro daquele mar, andando por sobre as águas. Quando Pedro olha para o vento, ali a palavra de Deus nos diz que os ventos eram fortes e contrários. Pedro começa a olhar para os ventos, Pedro vai afundando, mas Pedro grita novamente para que Jesus o salve, e Jesus assim o salva. Então o que é que nós vemos? Que enquanto nós estamos obedecendo o comando do Senhor, enquanto nós estamos olhando para o Senhor, tudo dá certo. Então, meu amado, minha amada, não tire os seus olhos de Jesus, não. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Se você tem um problema, diga para esse problema que você tem um grande Deus e não fique focado no problema, mas foque em Deus, foque na palavra, foque no que o Senhor tem lhe falado. Glória a Deus. Aquele homem estava ali à beira daquele tanque chamado Betesda há 38 anos. Olha quanto tempo. Mas aquele homem estava ali esperando o mover das águas, que tinham dito ali que quando aquelas águas eram agitadas pelos anjos, aquele que entrasse naquele tanque era curado. E em 38 anos aquele homem não achou ninguém para que ele fosse curado através daquele tanque.
Mas o Senhor Jesus foi ali e encontrou aquele homem. E a palavra é clara em dizer que Jesus sabia que aquele homem estava ali naquele estado há muito tempo. Então, meu amado, minha amada, o Senhor sabe da sua situação. O Senhor conhece todas as coisas. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu sobe naquela figueira para encontrar com o Senhor, para ver o Senhor, mas quando Jesus chega naquela figueira ali, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu não esperava, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Então, meu amado, minha amada, Jesus já lhe conhece. Jesus sabe tudo a respeito da sua vida. Então, graças a Deus por tudo, meu amado. Graças a Deus porque o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Tudo contribui para o seu bem. Aquele homem, mesmo tendo 38 anos, ali, juntamente ali, justamente naquele lugar, na beira, ali, naquele alpendre, próximo daquele tanque. Em 38 anos ele não conseguiu que alguém o colocasse ali. Mas nós entendemos que tudo tem um tempo determinado por Deus. O Senhor chegou na vida daquele homem e deu um fim àquela paralisia. Então, creia que o Senhor também está chegando na sua vida. E o Senhor não quer ver você parado emocionalmente. O Senhor não quer ver você parado na obra. O Senhor não quer ver você parado espiritualmente. O Senhor não quer ver você parado na sua família, mas o Senhor quer que você cresça, que você frutifique e que você levante, tome posse daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Tome posse daquilo que é seu por herança, né? A palavra de Deus nos diz que nós somos filhos de Deus. Olha que privilégio, você é filho. Filho de Deus. Não importa o que o inimigo esteja dizendo ao seu ouvido, mas importa o que o Senhor está falando. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia daqueles pecados que a gente cometera antes de conhecer Jesus, ou até mesmo quando conhecemos a Jesus, né, que muitas vezes nós como seres humanos somos falhos e erramos, mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, a palavra de Deus nos diz que o Senhor joga no lago do esquecimento. Então, meu amado, meu amigo, minha amiga, seja você quem for, não dê brecha para o inimigo e não fique ouvindo a voz do inimigo dizendo que não tem mais jeito, que você não vai ser perdoado. Você já é perdoado, você já foi sarado pelas pisaduras na cruz. Jesus pagou o preço do seu pecado. Então, dê glórias a Deus e creia que o Senhor, Ele está com você. O Senhor está do seu lado. Medite na palavra do Senhor. Deixe os maus caminhos. Sim, tem jeito. Deixe os maus caminhos. Converta-se a Deus de todo o seu coração, que você vai ver o milagre acontecer através da sua vida. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é tremendo. Tem milagres grandes na sua vida. Tem milagres grandes na sua família que vai começar a partir de você. Então, creia tão somente. O Senhor está falando com você, então não endureça o seu coração, mas põe em prática, faça aquilo que o Senhor tem lhe mandado e não dê o ouvido à voz do inimigo, né? Qual é o papel do inimigo? Roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nosso Deus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aquele homem ouviu o comando de Jesus, ele levantou, pegou a cama dele e começou a andar. Quiseram dizer para aquele homem que não era lícito andar com aquela cama. Mas aquele homem continuou fazendo o que o Senhor Jesus mandara. Então veja, né? Muitas vezes as pessoas acham que porque a gente fez algo de errado no passado, não é lícito que hoje nós falamos de Deus, venhamos falar de Deus. Não. É lícito sim, meu amado, minha amada. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Você é uma nova criatura em Deus. Eu sou uma nova criatura em Deus e nós somos nova criatura em Deus e cada dia mais nós vamos nos renovando através do novo nascimento pela palavra do Senhor. Ou seja, nós vamos cada dia sendo moldados por Deus através do seu Santo Espírito que habita em nós e mediante a palavra, porque nós não estamos prontos, mas cada dia buscando o Senhor, nós vamos nos preparando para nos encontrarmos com Ele quando Ele assim nos chamar, né? Glória a Deus. Então, não dê ouvido à voz do inimigo. Você pode não ser aquilo que as pessoas querem, mas você tem que tentar ser aquilo que Deus quer, glória a Deus. Que nós não devemos estar preocupados e estar agradando as pessoas, porque, meu amado, minha amada, ninguém agrada 100% ao outro, não. E nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas o nosso foco principal tem que ser agradar a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, aí sim, aquelas pessoas que são de bem também vai ter paz com você, e até mesmo aqueles que não são de bem, porque a palavra de Deus nos diz que aquele homem que é reto, que anda nos caminhos do Senhor, até aqueles que são seus inimigos vai ter paz com ele. Então,
Fique na dispensação do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Aquele homem não deixou a cama dele e continuou andando. Depois ele encontrou novamente com Jesus. E Jesus deu um direcionamento para aquele homem, né? Que agora que ele estava curado, não cometesse mais tal coisa, para que não viesse acontecer com ele, né? Algo pior. Então, dá a entender ali que foi alguma coisa errada que aquele homem fez em algum tempo, não sei, e passaram pelaquela luta. Mas o Senhor fala para ele não repetir. Assim também o Senhor fala para você, né? Não faça mais tal coisa, mas ande no caminho, fazendo a vontade de Deus, que Deus vai sempre lhe abençoar. Porque se você voltar a praticar as obras antigas, as coisas do passado, aí vai vir coisas piores sobre você, porque você já conhece a palavra do Senhor. Então persevere fazendo a vontade de Deus. Então saiba que o Senhor conhece cada um de nós. Sim, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E a vontade de Deus sempre, meu amado, minha amada, é nos abençoar. Nós que estamos no caminho do Senhor, nós somos herdeiros de Cristo, então, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então nós já somos abençoados por Ele, em todas as regiões celestiais. Então permaneça fazendo a obra do Senhor. E grandes coisas o Senhor estará fazendo na sua vida e na vida dos seus. Assim como o Senhor fez aquela obra maravilhosa na vida daquele homem que estava ali enfermo há 38 anos paralisado. Então o Senhor não quer você paralisado, mas o Senhor quer você trabalhando na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, seja orando, seja contribuindo. Eu não sei o que o Senhor tem falado do seu coração, mas faça a obra do Senhor. Não pare, seja nos seus investimentos, contribuindo com missões, fazendo algo do coração do Senhor, fazendo o que for, meu amado, minha amada, não importa, mas se é a vontade de Deus para a sua vida, é isso que você deve fazer, glória a Deus, porque muitas vezes nós, até mesmo nós que estamos na presença do Senhor há muito tempo, muitas vezes nós vamos nos acomodando e não vamos buscando o Senhor como devemos buscar, não vamos fazendo as coisas do Senhor como nós devemos fazer, mas nessa noite essa palavra vem para nos para nos incentivarmos a sermos cada dia melhor para Deus, porque o Senhor não dá coisa ruim para nós, o Senhor dá o melhor, ou seja, Ele nos deu o seu Espírito Santo, né? Primeiro Deus nos dá a salvação por meio de Jesus Cristo e depois Ele nos dá o Espírito Santo que habita em nós. Então, que privilégio nosso, que nós possamos cada dia mais ouvir a palavra do Senhor e obedecer os comandos do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai, obrigada por esta palavra que vem nos exortando a sermos melhor para ti. E também, Pai, vem nos alegrando, saber, para nos dizer que o Senhor é o Deus que nos conhece e é o Deus que age em nossas causas. Então, Pai, o Senhor sabe a causa de cada uma das pessoas que vão ouvir essa mensagem, seja hoje ou seja amanhã. Entra com providência em qual tempo for, de acordo com a necessidade delas, Pai. Como o Senhor entrou com providência na vida daquele paralítico, libertando daquela paralisia, entra com providência na vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, essa oração nesse momento, livrando de todo o laço do inimigo, entrando na causa de cada um deles, porque o Senhor sabe aqueles que têm causa na justiça, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão com insônia, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão passando por momentos dificultosos na sua família. Pai, em nome de Cristo Jesus, venha resolvendo todos os problemas para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. E não temas, porque o Senhor é com você, por onde você andar. Glória a Deus, permanecemos assim. Eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do seu nosso Deus. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.